Olá, pessoal, tudo bem? Aqui é a professora Renata Spinelli. Nós vamos falar agora sobre velocidade média, ainda em cinemática. Gente, velocidade média é velocidade constante, certo? Então, o que é velocidade média? A velocidade média é quando você estuda o deslocamento ou a posição de um móvel em relação a um referencial em um intervalo de tempo, correto? Eu sou um referencial, eu sou um ponto fixo. Se eu estou observando um carro em movimento, ele está em deslocamento. E para ele se deslocar, ele precisa de um intervalo de tempo, tá certo? Nós estamos considerando velocidade média, velocidade escalar, que é velocidade constante. Não estamos considerando a aceleração. Tá certo? Então, velocidade média é velocidade constante. Então, significa que a velocidade média é o deslocamento em relação à variação, né? Então, a variação do deslocamento em relação à variação do tempo, tá certo? Então, olha, quer dizer que a nossa fórmula, então existe uma razão entre essa velocidade. Então, eu tenho aqui o deslocamento, que é ΔS, certo? Ó, ΔS, final menos inicial. E nós temos a variação do tempo, tá? Que é T final menos T o quê? Inicial. Geralmente, quando a gente trabalha com o tempo, né, a variação do tempo, a gente sempre considera o tempo inicial como o tempo zero. E isso não tem prejuízo nenhum para o cálculo, tá bom, gente? Porque quando você começa a analisar esse movimento, você olha o seu relógio, você não vai começar, mas agora não. Então, peraí, a partir da minha observação, nesse exato momento, T zero. Tempo inicial é igual a zero. E aí começa a sua observação sobre o seu referencial e o seu deslocamento, né? O seu deslocamento variando em relação ao tempo. Beleza? Ok? Fechou? Então vamos lá. Vamos fazer um exercício aqui, porque se existe movimento, existe velocidade. Correto? Então, ó, só uma coisinha aqui rápido, ó, gente, ó. Por exemplo, vamos pensar uma coisa no nosso dia a dia, nosso dia a dia. Tá? Então, eu vou lá, mamãe fala assim, filhinha, vai lá na padaria, vai rapidinho. Aí você, não, tá bom, a padaria é aqui pertinho. Aí você vai pra padaria. Pergunto, a sua velocidade vai ser constante? Não, por que não? Porque você tem que atravessar a rua, você tem que olhar para os lados, aí você encontrou com um amiguinho, falou, oi, amiguinho, tudo bem? Como é que você está nesse isolamento social? Você fala assim, oi, deixa eu ir rápido, minha mãe está me esperando. Então, quer dizer que existem várias variações, várias situações durante esse trajeto. Então, quando você calcula, nossa, mas eu fui muito rápido ou você foi muito devagar, depende o que é. Mas a minha velocidade, ela foi constante? Não, ela teve altos e baixos, certo? Então, a gente chama de velocidade média, ok? Então, olha, vamos analisar uma situaçãozinha aqui que eu chamei de situação 2. Ele fala assim, um ciclista percorre 10 km em velocidade escalar média de 15 km por hora, tá? Nos 10 quilômetros seguintes, sua velocidade escalar média é de 10 quilômetros por hora. Então, houve uma variação. Nos 10 próximos finais, então, o meu deslocamento foi de 30 quilômetros. Percebam que isso já estou formulando na minha cabeça, tá? Nos próximos 10 quilômetros finais, sua velocidade escalar média foi de 15. Houve uma certa variação, ok? Qual foi a velocidade escalar média relativa a todo o percurso? Para eu conseguir responder isso, eu preciso saber qual foi o tempo relativo, a variação, né, o tempo relativo desse deslocamento. Eu não tenho. O que eu tenho aqui? Olha, eu tenho, na verdade, então eu tenho velocidade média, eu tenho o deslocamento, que é o ΔS, só que eu não tenho um tempo relativo a esse deslocamento. Então, nós precisamos descobrir. Como é que eu faço isso, professor? Olha, então vamos lá, gente. O primeiro deslocamento desse ciclista, então ele teve, o primeiro, vou chamar aqui de primeiro. Deixa eu só diminuir um pouquinho a intensidade dessa caneta. Tá? Então, o meu primeiro deslocamento aqui
foi de... Então, ó, o meu ΔS... Deixa eu arrumar isso aqui. Então, o meu ΔS foi de 10. A minha velocidade média nesse trajeto foi de 15 quilômetros por hora. Tá certo? Tá? 15 quilômetros por hora. Bom, então, olha, usando a nossa fórmula, nós temos, ó, então vai ficar 15, é igual a 10 dividido por delta o quê, gente? Delta T, tá? Delta T. Tá certo? Usando regrinha de 3, então nós temos o seguinte, ó, nós temos 15 vezes delta T é igual a 10, certo? O 15 está multiplicando, passa a dividir, então ficou delta T é igual a 10 dividido por 15. Gente, uma observação, olha, tá? Uma observação. Quando eu fiz aqui, ó, quilômetros por hora, e aqui eu tenho quilômetro, certo? Então, o que aconteceu, ó? Esse quilômetro aqui simplificou com esse. Então, aqui, na verdade, ó, a nossa unidade de medida é hora, certo? Então, se eu simplificar aqui por 5, ó, e aqui por 5, por exemplo, nós temos o nosso ΔT igual a 2/3 de hora. Se por acaso, não é o caso aqui, ele estiver pedindo isso em minuto, é só você fazer a seguinte continha, ó. 2/3 de 60 minutos, certo? 2/3 de 60 minutos, ó, 60 dividido por 3 vai dar 20. 20 vezes 2 dá quanto? 40 minutos. Tá certo? Então, olha, mas ele não tá pedindo isso. Então, não pilha não, hein, gente? Tá? É só para saber, porque caso exista um exercício que ele peça isso, para você não ficar pilhado, tá? Então, vamos lá, gente, o próximo, ó. Tá? O nosso próximo aqui. Tá? Então, ó, o nosso segundo, nós temos aqui, deixa eu aumentar um pouquinho aqui, que eu tô achando que tá um pouquinho fraco aqui. Tá? Então, a nossa segunda informação aqui que nós temos foi o seguinte, ó. Ele fala para você o seguinte, que nos próximos 10 quilômetros, a minha velocidade média foi de 10 quilômetros. Então, nós vamos fazer a mesma coisinha, a mesma continha, ó. Delta S agora continua sendo 10, certo? A nossa velocidade média agora é de 10 quilômetros por hora. E nós precisamos descobrir o quê, gente? O que nós precisamos descobrir? O ΔT, certo? Então, usando a nossa fórmula da velocidade média, ficaria assim, 10. Lembrando que aqui, ó, simplifica. É igual a 10 dividido por ΔT, certo? Observe que a nossa continha aqui, ó, faço regrinha de 3, certo? Então, ΔT vezes 10, depois do 10 passa o quê? Dividindo. Portanto, o nosso ΔT vai ser igual a quanto? Vai ser igual a 1 hora. Tá certo? 1 hora. Lembrando, gente, olha, que aqui eu vou transformar em decimal para a gente poder somar, tá bom? Vai ficar aqui 0,66, tá? Então, 6 centésimos de hora. Ok? Agora, o que eu faço, professora? Olha, observe, pessoal, ó, fiquem atentos, ó. Observe que nos 10 quilômetros finais, a velocidade escalar, ó, foi a mesma. Então, ele voltou a ter 15 quilômetros por hora e o intervalo de deslocamento continua sendo 10 quilômetros. Então, quer dizer que o meu resultado na terceira situação é igual ao resultado da primeira, certo? Então, o tempo relativo a esse deslocamento foi o mesmo, foi 66 centésimos de hora, 0,66, correto? Tudo bem? Então, olha, mesmo deslocamento, gente, ó, mesma velocidade escalar. Então, a distância,
o percurso que o ciclista fez, ele dividiu em 3 pedacinhos, tá? O primeiro pedacinho, olha, ele deslocou 10 quilômetros a uma velocidade de 15 quilômetros por hora. O próximo pedacinho, o deslocamento também continuou sendo de 10 quilômetros. Só que nesse momento, como ele pegou uma ladeirinha, certo? Então, a sua velocidade diminuiu. Então, nesses próximos 10 quilômetros, ele teve um tempo de, ele teve uma velocidade escalar média de 10 quilômetros por hora. E nos 10 quilômetros finais, que o trajeto era de 30 quilômetros, a sua velocidade, como ele já pegou uma, né, a ladeirinha deu uma amenizada, então ele voltou a ter 15 quilômetros por hora de velocidade média escalar, tá certo? Então, quer dizer que os intervalos de tempo, tá, foram os mesmos, ok? Então, gente, então, para eu resolver agora qual foi a velocidade média nesse percurso, então nós vamos somar, nós vamos ver aqui, Então, nós vamos primeiro. Quem é o meu ΔS? Qual é o meu deslocamento total? O meu deslocamento total foi de quanto, gente? 30 quilômetros. Quem é o meu ΔT? Qual foi o tempo relativo que eu gastei para poder, né, para poder causar esse movimento? Então, olha, no primeiro instante eu gastei 0,66 de hora. No segundo eu gastei 1 hora. E no terceiro, como eu voltei a ter uma velocidade escalar de 15 km por hora, então aqui 0,66. Somando, vai dar 2,32 hora, tá? Então, 2,32 centésimos de hora, tá? Aproximadamente. Tá certo? Então, vamos colocar aqui, aproximado, hein, gente? 2,32 centésimos de hora, tá? Bom, então agora é só a gente calcular a velocidade média escalar, Então, nós vamos fazer aqui, Então, ΔS dividido por 2,32, certo? Portanto, a nossa velocidade média vai ser de quanto? Olha, vai ser de aproximadamente, tá? 12,8 quilômetros por hora, tá? Vamos colocar aproximadamente 13 quilômetros, né? Mas, enfim, tá certo? Pessoal, então é isso. A velocidade média é simples. Quando você estuda física, é muito importante você entender o conceito. Porque se você entende o conceito, você consegue usar, aplicar essas fórmulas que são derivadas do movimento, tá? Por isso que cinemática é extremamente importante a gente aprender, principalmente o seu conceito, para a gente conseguir aí se dar bem aí nas nossas no nosso conhecimento em geral, né, gente? Porque é extremamente importante. Então, se você está em deslocamento, se você está numa pista, então você sabe que a sua velocidade média pode variar. Qual foi a velocidade? Tem noção de tempo, de espaço, enfim, tudo isso é extremamente importante. Tá certo? Então, vamos para a nossa parte número 3. Até mais, pessoal. Já voltamos!